Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando aqui a nossa conversa semanal a respeito dos temas mais relevantes da nossa realidade. Bom, hoje nós estamos numa semana atípica no Brasil, uma semana de carnaval, né? Hoje é quarta-feira de cinzas e é um dia meio feriado, então de formas que os assuntos locais estão mais rareados. Eu quero, antes de iniciar a nossa conversa, cumprimentar quem nos verá em horários diferentes, não é? Então vai lá o meu bom dia, o meu boa noite para esse pessoal que verá o vídeo gravado. Quero também pedir para vocês, aqueles que acharem que vale a pena, que compartilhem essa nossa conversa no Facebook, que divulguem, curtam o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, enfim, que a gente possa fazer essas ideias, aumentar a circulação dessas ideias para formar um nível de consciência mais apurado entre nós, que é esse o nosso objetivo aqui. Então nós vamos compartilhar informações, não é? Trazendo sempre que possível uma opinião baseada nos fatos, né? Mais os fatos do que a opinião, e respeitando as pessoas que pensam diferente e que apresentam os seus argumentos aqui e que nos ajudam trazendo argumentação. Bom, nós hoje resumimos a nossa conversa em dois grandes itens, né? O primeiro deles não poderia deixar de ser, que é o grande fato do momento, que é a guerra, a crise na Ucrânia. Esse é hoje realmente uma situação que preocupa o mundo todo. E vamos tentar relacionar essa questão com o que continua acontecendo no Brasil, porque nós vamos falar um pouco do noticiário da imprensa brasileira a respeito dos acontecimentos na Ucrânia, de tal forma que propositadamente ela retira a profundidade da discussão, superficializa a discussão e, pior, ela desvia a conversa a respeito dos problemas nacionais. Todo o noticiário hoje está direcionado para a questão da guerra, e o que acontece internamente aqui no Brasil, nos nossos estados, nos nossos municípios, acaba ficando para um segundo plano, não é? Bom, o que é que nós podemos falar a respeito da crise? A primeira coisa é que todo tipo de guerra, não é? Seja ela fundamentada por qual razão for, realmente é uma coisa abominável, não é? Porque morrem ali as pessoas mais pobres, mais desprotegidas, não é? As pessoas menos amparadas, e as elites, que muitas vezes têm os seus interesses econômicos contribuindo para que a guerra aconteça, essas elites, elas praticamente não são sequer afetadas pela guerra, e muitas vezes ganham muito dinheiro com a guerra. Esse é o fato, né? E o noticiário brasileiro, ele é um noticiário completamente, você vê todas as emissoras de televisão, os grandes jornais, é um noticiário completamente alinhado à linha de divulgação, não é? Da imprensa norte-americana e europeia, especialmente da imprensa americana, de tal forma que tudo é apresentado de uma forma que só houve um lado, não é? De uma forma que interessa para um determinado lado do conflito. Todos os conflitos sempre têm causas
pregressas, causas mais recentes, causas atuais, não é? E por trás existe sempre uma causa geopolítica que no fundo é uma causa econômica. Todas as guerras que você vai estudar, né, historicamente, por trás da ação armada existe um forte interesse econômico, né, de grupos ou de países, mas de países, principalmente grupos dentro dos países. Muitas vezes o povo daquele país nem sabe por que é que a guerra está acontecendo. São as vítimas inocentes da guerra. Lá na Ucrânia hoje o país passa por uma calamidade. Já são mais de 800 mil pessoas que deixaram o país, que estão refugiadas, que estão a caminho da Polônia sem saber para onde vão, né? E isso vai ter reflexos muito grandes na economia de toda a Europa, né? E na vida das pessoas, porque essas pessoas, dependendo da duração da guerra, terão que encontrar um lugar para ficar, terão abandonado suas casas, que muitas vezes serão danificadas, porque na guerra é impossível você não ter vítimas civis, né? Por mais que as armas modernas sejam precisas, é evidente que erros, né, que imprecisões acontecem, que alvos civis são atingidos. Isso em todas as guerras. Mas a imprensa oficial, brasileira, a imprensa comercial, ligada, né, aos interesses dos Estados Unidos, ela tem apresentado a situação de uma forma muito simplória, de forma que o Putin, o líder da Rússia, é um vilão, né, cheio de defeitos, que invadiu a Ucrânia, que tem um presidente herói, né, e que está provocando ele, Putin, todos os danos. E eles agem como se a guerra fosse entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade não é, né? Por trás da Ucrânia existem os interesses econômicos e os interesses da Organização Militar do Atlântico Norte, que é comandada pelos Estados Unidos. Então existem os interesses geopolíticos, estratégicos, econômicos das grandes potências ocidentais, da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, neste confronto com a Rússia. E especialmente nos Estados Unidos, quem tem uma grande influência no comportamento da guerra é a indústria armamentista. Os Estados Unidos têm 54% do seu produto interno bruto, quer dizer, de tudo aquilo que se produz nos Estados Unidos, está relacionado à indústria armamentista. E essa indústria manda, ela tem poder muito forte. Duas indústrias são muito fortes nos Estados Unidos: a indústria armamentista, né, e a indústria ligada à energia, ao petróleo. Na Europa não é diferente, não é? E na Rússia também não é diferente. Então ali não há inocentes, não se trata de esse é bonzinho, esse... São os interesses econômicos. Infelizmente, as vidas e a população em si não é levada em conta. Mas agora a situação está muito mais preocupante, porque a Rússia ampliou a sua ofensiva. Parece que a discussão de um acordo está muito difícil, porque não há nenhum movimento também da OTAN, da Europa, dos Estados Unidos para ajudar, né? Surgiu aí a possibilidade de uma mediação pela China, mas ainda é tudo muito incerto, muito inseguro. O que é que nós temos? O perigo é que no próprio noticiário a gente vê que já há uma preparação, há uma propaganda para a aceitação da guerra sair do patamar, porque essa é uma guerra híbrida. Tem guerra econômica, né, os bloqueios dos Estados Unidos aos bens e às empresas da Rússia. Tem a guerra da informação, né, que são as várias versões. A Rússia conta a sua história, a imprensa ligada aos Estados Unidos conta a sua. A guerra da informática, né, através da invasão de sistemas. Então, além de tudo, todo esse aparato, agora a ameaça real que existe é de nós caminharmos
para uma guerra atômica, né? Para uma guerra em que a energia atômica seja utilizada, né? Uma guerra nuclear. E isso é uma realidade, porque a Rússia, acuada, e se não encontrar saída, ela tem, né? Nós não podemos esquecer e ficar demonizando o Putin, não resolve nada, porque isso não vai mudar os planos estratégicos que ele tem para defender os interesses da Rússia. É bom lembrar que a Rússia tem 6.000 ogivas nucleares à disposição, né? E hoje o discurso que já se faz é que é possível, com a precisão das armas atuais, que você faça ataques nucleares localizados, como se isso não tivesse consequências para a humanidade. Então é um momento muito grave, né? E de lado a lado, as indústrias bélicas, os grandes grupos econômicos vão se beneficiar, né? Tanto na Rússia como nos Estados Unidos, porque a Europa, por exemplo, está fornecendo armas para a Ucrânia. Quer dizer, os ucranianos estão lá morrendo, né? Expostos à guerra, recebendo armas que eles terão que pagar depois, né? E quem vai repor essas armas é a indústria de armas, especialmente a indústria dos Estados Unidos e de alguns países mais desenvolvidos da Europa, como a França e a Alemanha. Então, os grandes grupos ligados à indústria armamentista vão ganhar dinheiro, né? E além de outras grandes empresas que ganharão muito dinheiro na reconstrução da Ucrânia, né? Como acontece sempre que tem uma guerra. Eu anotei aqui também, que é importante a gente falar, nas consequências desta guerra para o Brasil, né? Para o mundo todo. Então, o que nós estamos observando? Vai haver uma diminuição no crescimento econômico do mundo todo. A Europa vai enfrentar dificuldades, porque o bloqueio econômico imposto à Rússia vai dificultar os negócios entre a Rússia e a Europa. E isso vai dificultar o crescimento da economia. Mas não é só, né? Nós já temos uma escalada no preço do petróleo, né? Então não adianta a gente imaginar que o Biden é bonzinho, que o Zelensky é herói e que o Putin é um monstro. Ali o que se discute é economia, são interesses econômicos, né? E as consequências são: o petróleo disparou de preço, já chegou a $115 de barril. Isso vai levar a inflação para o mundo todo, aumento de inflação, né? Vai criar problemas com o crescimento, com o abastecimento de energia. E no Brasil isso é agravado pelo seguinte: hoje nós optamos, né? A partir de 2016, o governo optou pelo Estado mínimo, acabou colocando as refinarias da Petrobras ou desativando em parte ou colocando à venda, né? Optando por atrelar a política de preços dos combustíveis ao mercado internacional. Hoje nós produzimos petróleo, exportamos petróleo bruto e importamos os derivados, gasolina, óleo diesel. O ano passado o Brasil, em 2021, foi um recorde de importação de óleo diesel e de gasolina no país. Então agora, neste momento de fragilidade, né, de crise mundial, de incerteza, nós estamos aí expostos. Se nós tivéssemos investido mais ainda com as nossas refinarias, produzindo a pleno vapor, como nós somos autossuficientes em petróleo, nós sofreríamos muito menos com a crise internacional. Então é muito provável que a gente tenha mais uma alta no preço dos combustíveis, que já subiram. A gasolina no ano passado subiu 33% em valores reais, né? Então isso impacta, tem um efeito muito grave em toda a economia. Vai ter um efeito porque nós dependemos basicamente de uma matriz de transportes rodoviária que está ligada ao óleo diesel e
A mesma coisa, e aí eu quero entrar no segundo ponto, que é o seguinte: enquanto isso está acontecendo lá fora, nós estamos enfrentando essa crise enorme, parece que no Brasil as coisas estão paradas, não estão. Aqui nós continuamos avançando com a diminuição do papel do Estado, quer dizer, retirando o Estado mínimo, um neoliberalismo que reduz o papel dos governos, do Estado, dos municípios, né, e da União, que reduz o papel deles na economia e na regulação da economia. Dei um exemplo aí da Petrobras. Outro exemplo que está acontecendo também é o dos fertilizantes. Hoje nós temos a notícia aqui de que haverá uma possibilidade grande, se a guerra se prolongar, de um desabastecimento dos combustíveis, especialmente os à base de potássio e nitrogênio, né, os combustíveis, não desculpe, os fertilizantes, que eram fabricados no Brasil, não totalmente, mas algumas fábricas de fertilizantes da Petrobras foram ou vendidas ou fechadas, como a fábrica em Curitiba. Tá? Tínhamos uma grande fábrica de fertilizantes em Curitiba que a Petrobras fechou, desempregou milhares de trabalhadores, mais de 1.000 trabalhadores, e hoje nós estamos dependendo de importar esses fertilizantes, e se houver desabastecimento, corremos o risco de comprometer toda a nossa cadeia agrícola, né, de produção agrícola, que é fundamental para o país. Né? Então, é o papel do Estado, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Ao invés de nós estarmos construindo no Brasil uma base de autossuficiência, de geração de emprego, ciência e tecnologia, nós estamos atrelando tudo aos interesses do capital internacional e dos seus sócios locais, expondo a nossa população a essas dificuldades. É mais ou menos o que a Ucrânia fez, né? Eles colocaram lá um governo despreparado que acabou fazendo um acordo inconsequente com a OTAN, né, forçando uma situação que levou a esse desastre, com o povo lá exposto, né, a uma guerra que não tem a mínima condição de beneficiar a Ucrânia em nenhum sentido. A Ucrânia sairá certamente fragilizada. E com o risco da guerra se estender, né, pela Europa, se ela partir para ser uma guerra nuclear, né? E aí os danos são imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Ninguém sabe até onde isso pode chegar. Outro aspecto é a Petrobras, que está aí, continua o processo de privatização, que vai fazer aumentar o preço da energia elétrica, né? E vai tirar o controle estatal a respeito dos nossos rios. Isso está ligado, porque hoje nós temos uma crise lá, não é? Longe, amanhã ou depois nós podemos ter uma crise mais próxima, né? Aqui, essas empresas internacionais que estão comprando a Eletrobras, como compraram as nossas hidrelétricas aqui, muitas vezes uma crise internacional vai repercutir aqui, nós perdemos o controle disso, né? Outra coisa importante que continua caminhando é o PL 6299 de 2002, que fala dos agrotóxicos, que eu já mencionei aqui. Ele passou pela Câmara, está no Senado. Há um movimento de um grupo de senadores da oposição tentando barrar isso no Senado. Seria muito bom a sociedade se mobilizar, porque se nada for feito, simplesmente esse projeto vai facilitar ainda mais a liberação dos venenos, né, os chamados agrotóxicos. Eu tenho falado aqui, vou insistir porque eu acho que é uma informação relevante. É o caso, por exemplo, do glifosato, né, que eles querem tirar a Anvisa e tirar o Ministério do Meio Ambiente da regulação da liberação desses defensivos agrícolas, desses venenos, né, numa situação em que o Brasil já é um país exposto, né, que nós temos aí água contaminada em 1 em cada 4 municípios do Brasil tem contaminação da água por agrotóxico. Aqui no estado de São Paulo, 70% dos municípios.
E isso está caminhando lá. Então a imprensa não noticia, enquanto a imprensa fica mostrando aquela comoção das vítimas da guerra e tal, nós estamos tendo as nossas crianças aqui sendo vítimas, né? Nós expostos a substâncias cancerígenas, né? Como supostamente cancerígenas, como o glifosato, por exemplo, que na Europa se permite 0,1 micrograma por litro de água, no Brasil se permite 500 microgramas. Né? Então, mesmo a Anvisa, que já é muito, mas muito condescendente com essa situação, ainda eles querem tirar o papel da Anvisa na regulação disso. Né? Outra notícia aqui é que a rede de supermercados, uma rede Aldi, uma rede varejista da Alemanha, que está presente em mais de 500 países, de 20 países na Europa toda, né? Ela anunciou que vai deixar de comprar carne brasileira a partir da próxima primavera agora. Não vai mais vender produtos ligados à carne brasileira. E sabe por que ela está fazendo isso? Porque tramita no Congresso Nacional o PL 510 de 2021, que é o chamado PL da grilagem, que vai facilitar o acesso às terras da União, às terras públicas, por grileiros, vai facilitar a legalidade disso. Né? Há uma previsão de que isso pode levar à ocupação de 24 milhões de hectares de florestas na Amazônia, aumentando o desmatamento, aumentando as queimadas e aumentando as emergências climáticas, né, que o país já começa a enfrentar. Então é isso, quer dizer, nós estamos sofrendo uma retaliação da Europa, né, da Alemanha, da Holanda, da Bélgica, a respeito disso, enquanto que aqui dentro a imprensa nacional não discute esse projeto, ela não toca no assunto, porque para ela não interessa contrariar os interesses econômicos, os interesses dos grandes grupos capitalistas que vão ser beneficiados com essa expansão, né, com essa ocupação das terras públicas no Brasil. Então, o outro assunto aqui também é ligado ao Estado mínimo, dá conta de que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está protestando fortemente porque acabam de demitir o diretor do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que é um instituto que produz fármacos, né, que são fármacos radioativos. Precisa uma expertise para fazer isso, é um órgão do Estado que é feito em parceria com o governo do Estado de São Paulo, né? Inclusive tem um conselho diretivo dessa empresa onde participam professores da USP, participam membros da Fiesp, participam membros do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, simplesmente o ministro da Ciência e Tecnologia demitiu o presidente desse instituto, o seu Wilson, até anotei aqui, Wilson Parejo Calvo, porque ele discorda da inativação do instituto. Quer dizer, está se trabalhando para sucatear o instituto e abrir para a iniciativa privada a produção desses fármacos, e ele é contra. Então ele foi demitido. Quer dizer, é o Estado mínimo. Quem não tiver a favor, sai do caminho, vai sendo atropelado, e as coisas vão acontecendo. Com guerra ou sem guerra, as coisas vão acontecendo. Bom, temos comentários. O Dejair Martins deu boa noite, agradeceu, disse que são ótimas explicações e fez um comentário sobre a guerra, dizendo que dessa vida nada se leva, que eles não percebem isso. Exatamente, quer dizer, a humanidade, eu acho que nós estamos num momento crucial, não é? Não há nenhum bem mais importante que a vida. E se a humanidade quiser preservar a vida,
ela precisa mudar esse modelo, não é, de disputa permanente que existe em função dos interesses econômicos apenas, e criar um modelo que preserve o meio ambiente, que coloque o meio ambiente no centro das questões e que reduza as desigualdades, primeiro entre os países, não é? E depois entre as pessoas dentro dos países. Porque hoje o que nós vemos é que alguns países poderosos, os imperialistas, né, eles querem ocupar outros países, eles agridem, tomam conta, dão golpes, influenciam no resultado na administração desses países, né, para obter os recursos naturais, recursos minerais, né, produtos a preço barato, para tirar a concorrência desses países que não pode crescer, porque se eles crescerem eles vão competir no mercado mundial e não interessa para as grandes potências, especialmente não interessa para os grandes grupos econômicos que mandam e desmandam nos governos dessas potências, né? A gente não pode ter ilusão que o Putin ou o Biden né, eles estejam decidindo as coisas da cabeça deles. Não, tem um aparato de interesses econômicos por trás, né? E esse pessoal é quem define para que rumo se vai. Tanto que a negociação lá, mesmo com gente morrendo, com os bombardeios, com Kiev hoje sem energia elétrica, né, bombardeada, sendo destruída a cidade, com quase 1 milhão de pessoas fugindo, né? Mesmo com essa situação, há uma dificuldade de iniciar a negociação. Por quê? Porque os grupos que estão por trás da OTAN, né, dos Estados Unidos, eles não querem uma negociação. Ao contrário, a Europa está fazendo os movimentos de fornecer armas para a Ucrânia e tentar aumentar a resistência, aumentar a guerra. Então nós temos que ver isso com muita cautela, né? O Sidney, o Valdomiro e o Milton enviaram boa noite. Eu quero agradecer aqui a presença de todas as pessoas que estão conosco, o Nilton, o Sidney, o Alan, né? Enfim, todo mundo que contribui, que vem aqui, que faz comentários e tal, esse é o nosso objetivo, é trocar informações, né? Eu quero aqui então agradecer demais a presença e a colaboração de vocês. O Alan mandou um comentário: o Guedes só trabalha para os especuladores. O Brasil, infelizmente, está sendo administrado pelos interesses do chamado mercado, né? O senhor Paulo Guedes, o atual ministro, ele é oriundo deste mercado, né? Ele foi um dos fundadores de um banco, né, do BTG Pactual, ele vive da especulação nesse mercado, ele tem amigos, então as coisas são decididas no interesse do grupo que ele representa, né? O povo brasileiro mesmo, a questão grave da economia continua aí, a inflação continua alta, desemprego continua alto, os juros continuam absurdamente altos, a industrialização do Brasil derreteu, e não há um programa que você veja de investimento para modificar essa realidade, infelizmente. O Alan fez outro comentário: fecharam-se fábricas de fertilizantes no sul do Brasil. Sim, Curitiba, né, Araucária, fecharam, uma fechou no Mato Grosso também, foi vendida para os russos, né, por ironia. Eles compraram a fábrica da Petrobras aqui no Brasil e uma outra faliu, simplesmente fechou. Porque não tem uma política para garantir a industrialização e o abastecimento da nossa agricultura, porque isso é uma questão de segurança nacional, tanto que nós estamos aí agora, né, expostos a essa crise, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, né? Nós torcemos para que haja uma negociação rápida e para que o mundo volte a poder discutir assuntos importantes como preservação do meio ambiente, geração de empregos, distribuição da renda, o amparo aos refugiados, né? Que a Europa hoje vive uma crise grave, inclusive uma crise política, em decorrência do grande número de imigrantes que, em decorrência das crises do Oriente Médio, né,
de outras regiões do mundo, da Turquia e tal, acabaram migrando para a Europa, da África, né? Então isso, a humanidade precisa repensar esse modelo que está aí, né, atrelado simplesmente aos interesses do capitalismo internacional, né, das grandes potências, do imperialismo. Ele não vai levar a humanidade a um bom lugar. O Milton mandou um comentário. Ontem passou uma reportagem sobre como os agrotóxicos estão matando os bichos da seda. Vai interferir na indústria têxtil. Já tem queixas também na indústria, na vinicultura no Rio Grande do Sul, né? Porque muitas vezes os parreirais estão sendo afetados. Há também um problema que esses agrotóxicos reduzem, né, exterminam as abelhas e reduzem a polinização de outras culturas, principalmente da fruticultura, que dependem das abelhas para manter a produtividade. Então é uma coisa que o Brasil precisa discutir com seriedade, mas a imprensa brasileira, infelizmente, não tem interesse em discutir isso, porque ela está a serviço do poder econômico, né? Ela não pode, você não vê uma discussão séria, vê uma reportagem ou outra, mas a discussão, a normatizar isso, a academia brasileira, as universidades, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Embrapa, né? Tinha que haver um grande mutirão para a gente estar fazendo um esforço, né, para modificar essa realidade e não para liberar ainda mais os agrotóxicos. Só nos últimos 3 anos foram liberados 1.517 novos agrotóxicos, né? Um absurdo. O Alan Rogério enviou um comentário. Fora Bolsonaro, genocida corrupto e seus comparsas garimpeiros e madeireiros. Abaixo o neoliberalismo escravagista. O Brasil precisa discutir em profundidade. É uma pena que a guerra tenha tirado essa discussão dos nossos problemas internos. Mas o Brasil está caminhando um ano para eleições gerais, né, de governadores, de deputados estaduais, federais, de presidente da República, e precisa discutir essas questões em profundidade. Bom, eu acho que é isso que nós tínhamos para hoje, né? Eu quero renovar aqui o agradecimento pela presença e pela colaboração de vocês, e nós nos vemos na próxima quarta. Vamos aqui teimando em formar a consciência, ampliar o nosso horizonte de compreensão da realidade. Obrigado a todas e a todos e até a próxima.